Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no seu versículo de número 21, que diz assim: Porque haverá então grande aflição ou tribulação, em outra tradução, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. As palavras de Jesus Cristo, Jesus falando nesse texto, que haverá uma grande tribulação, uma grande aflição neste mundo, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Vamos analisar isso. Desde o princípio do mundo vem acontecendo guerras, catástrofes, desastres, muitas coisas. Se nós podemos elencar algo de terrível que aconteceu no passado, nós podemos nos remeter aqui, voltar à lembrança, lá em Gênesis, capítulo 6 em diante, quando se aumenta muito a iniquidade e o pecado entre o povo, e Deus decide tirar o seu espírito e não contender mais com o homem, a chegar ao ponto de enviar o dilúvio para destruir toda a vida na terra, salvo Noé e seus familiares, os 8 que entraram na arca. Olha que coisa terrível! Olha que tribulação que veio sobre essa terra, coisa terrível, uma aflição terrível que levou praticamente toda a população que existia naquele período à morte. Isso é terrível. Mas Jesus está falando que o que vai vir a acontecer, que é a grande tribulação, que ainda não aconteceu, quando isso vier a acontecer, vai ser pior do que o dilúvio. É registrado ao longo da história terremotos. Foi registrado a cidade de Sodoma e Gomorra sendo destruída por fogo. Todos os habitantes e a cidade desapareceram, foram queimados com fogo que caiu do céu. Coisa terrível, milhares e milhares de pessoas morreram ali, num só momento. E Jesus diz que o que vai vir com a grande tribulação será pior que a destruição de Sodoma e Gomorra. Então nós temos que tomar cuidado com teologias, com teólogos, com doutrinas de algumas denominações que dizem que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Jesus nos garantiu que quando ela vier, ela vai ser terrível, de uma forma que nunca aconteceu desde o começo do mundo, até a época de Jesus, e não acontecerá nada pior depois. Alguns dizem que a tribulação, a grande tribulação, começou quando o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, no ano 70, da era cristã, ou que quando começou as cruzadas, lá para o seu século 10, 11 e assim por diante, onde milhares e milhares morreram em nome da religião. Muitos dizem que a grande tribulação foi este período, ou o período que estamos vivendo agora. Não é. É mentira. Jesus Cristo disse: quando começar a grande tribulação, ela vai ser pior do que tudo que já aconteceu. Desde a criação do mundo até hoje, vai ser pior que o dilúvio. Vai ser pior que a destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, eles morreram ali repentinamente com fogo caindo do céu. É terrível, foi terrível. No dilúvio, morreu tudo que tinha vida. Quando as águas tomaram, eles morreram afogados, foi terrível. Mas se nós lemos Apocalipse, quando começar a abrir os selos, depois dos selos as trombetas, e depois da trombeta, as 7 taças do juízo, quando se abrir os selos, começará um sofrimento terrível aqui na terra, de tal ponto que a palavra de Deus diz que os homens estarão passando por tão grande aflição e sofrimento que eles tentarão tirar a própria vida e não conseguirão. Porque eles têm que passar por esse sofrimento, e esse sofrimento vai durar por 3 anos e meio. São 3 anos e meio de sofrimento terrível. As águas do dilúvio cobriram a terra em pouco tempo.
Sodoma e Gomorra foi destruída ali em questão de momentos. Terremotos, catástrofes que aconteceram até agora, guerras, mortes, coisas horríveis que aconteceram com os seres humanos, não chegaram nem perto do que virá acontecer na grande tribulação. E Daniel, lá em Apocalipse também, capítulo 3, o profeta Daniel e outros dizem que os salvos não passarão pela grande tribulação, serão livres do momento da grande provação, não passarão por essa coisa terrível que haverá de vir à terra. Então nós seremos arrebatados quando a igreja for tirada, quando os salvos forem livres da hora da provação, da tentação, da grande tribulação, começará esse período de sofrimento terrível que Jesus nos diz aqui, porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.